Vamos voltar. Em Tudo 1650, tô brincando. Seria incrível! Mas a gente meio que precisa terminar até umas 8h30. Vamos lá. O Afeganistão é um conjunto de tribos e de etnias, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar no Oriente Médio. O Oriente Médio tem níveis de identificação, que é diferente aqui no Brasil dos níveis de identificação que a gente tem. A gente se identifica com a cidade que a gente nasceu, com o time que a gente torce, etc. e tal. Hoje em dia é partido político, mas falando em geral. As pessoas têm níveis de identificação. E os níveis de identificação no Oriente Médio são diferentes, os mais importantes, os que falam primeiro, são diferentes dos nossos aqui. Então lá, como é uma região mais antiga, mais tradicional, muito baseada em religião, etc. e tal, os níveis de identificação, o primeiro deles é a tribo. Mas não é tribo como a gente imagina, uma tribo numa tribo indígena no Brasil, nos Estados Unidos ou na América. A gente está falando de identificação tribal no sentido familiar tradicional, que acabou originando depois o vilarejo, ou a vila, ou a aldeia, ou até mesmo a cidade onde as pessoas são. E esse é o primeiro nível de identificação que as pessoas têm. Depois, existe o nível religioso. Então, a pessoa pode ser muçulmana, a pessoa pode ser dentro do Islã, tem os xiitas, tem os sunitas, tem os alauítas. Depois temos o nível de identificação, tem os cristãos, e dentro do cristianismo tem vários níveis de cristianismo diferentes. No Líbano tem vários, no Egito tem os coptas também, que são outro nível de outro tipo de cristianismo, e por aí vai. Tem os drusos, tem os judeus, e etc. e tal. Depois tem o nível étnico e depois tem o nível nacional, que seria se você é afegão, paquistanês, indiano, israelense, palestino e por aí vai. Você falou, antes dessa divisão por religião, teriam as tribos. Essas tribos, elas se diferenciam pelo quê? Costumes, hábitos, é o quê? Origem, sobrenome. São grandes famílias, então. São grandes famílias. São 10 mil, 15 mil, 200 mil ligadas. Tá. E aí você tem voltar para trás, realmente, centenas de anos para entender a origem delas. Elas se relacionam entre si? Algumas sim, outras não. Tá. Então, por exemplo, existem famílias, a gente não chama de tribo, mas existem famílias palestinas na Cisjordânia que são brigadas há 300 anos. Então não tem casamento, não tem visita, não se bicam, não se gostam, etc. e tal. Então, em relação ao Afeganistão, a gente tem um conjunto de tribos. Então, o Afeganistão é um lugar que é estratégico da Ásia Menor. Assim, a gente está falando de um caminho entre Oriente Médio e Ásia, onde você tem 80% de montanhas na região hoje do país considerado Afeganistão, pelas fronteiras geográficas. Lá reinou uma monarquia por 60 anos, um pouco menos de 60 anos, que era uma monarquia que reinava de uma certa forma protegendo a tribo do monarca e não protegendo os interesses dos outros. Houve um golpe, eu estou resumindo a história. Dentro desse golpe, a pessoa que tomou o poder era antagônico à União Soviética. Os soviéticos invadiram em 79 o Afeganistão e um monte de tribos começaram a recrutar pessoas muçulmanas, não só do Afeganistão, mas de outros lugares, para lutar contra os soviéticos. Então eles se uniram contra os soviéticos. Tá? Aí eles ganharam. Só que aí que está a primeira questão histórica aqui. Essas tribos, a principal tribo do Afeganistão chama Pashtun. E os Pashtuns, religiosos, mais tradicionais, etc. e tal, eles começaram a recrutar um monte de gente em volta do Afeganistão, falando a gente precisa impedir essa invasão comunista soviética. Eram vistos como pessoas ateias, pecadores, porque o comunismo soviético era antirreligioso e tudo mais. Contra a invasão deles em terras islâmicas. Eles consideravam aquilo lá terras islâmicas porque aquilo já tinha sido dominado pelo Islã antes. E eles conseguem, depois de 10 anos de guerra, que a União Soviética bata em retirada. E aí esse é o fim da União Soviética também. Esse é o declínio e o fim da União Soviética, a Guerra do Afeganistão. Então foi um cemitério. Muitos russos morreram. E, obviamente, nisso você tem uma participação de outros poderes do mundo. Os Estados Unidos, que financiaram e mantiveram aí um certo treinamento desses combatentes islâmicos, que a gente chama de mujahidins. E eles
treinaram essas pessoas. O grande expoente desses combatentes que lutou contra os soviéticos se chama Osama Bin Laden. Por isso que tem aquele papo que os Estados Unidos financiou o Bin Laden. Que é uma forma meio grossa de se falar. É uma forma congelada e errada, na minha opinião, de se enxergar. Porque a história não é estática. A história vai mudando. Então, eles não eram inimigos em 79, em 80, 81. O Bin Laden não ameaçou os Estados Unidos. Então, sim, ele recebeu treinamento. Depois de um tempo, ele ficou... aconteceu alguma coisa com ele mudou a ideologia, se radicalizou... ou partiu para combater um outro superpoder mundial e cometeu o que cometeu, e aí ele se tornou inimigo dos Estados Unidos. Mas é normal você ter inimigos que se tornam amigos e amigos que se tornam inimigos. Tudo Só bem. uma ironia, não é uma conspiração. Não é uma conspiração. Na minha opinião, não é uma conspiração. Assim, o contexto mundial naquela época era essa. Existiu esse apoio americano a essas pessoas lutando contra... um apoio americano a essas pessoas que lutavam contra a União Soviética. A União Soviética era o grande inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente, por N coisas que estavam ocorrendo durante a Guerra Fria, corrida nuclear, com a expansão do comunismo, ditadura, comunistas ao redor do mundo e por aí vai. E os Estados Unidos viu de interesse dele e talvez do Ocidente evitar que a União Soviética dominasse o Afeganistão. Só que essas pessoas, quando acaba a guerra, o Afeganistão em si começa a entrar em guerra civil entre esses grupos que lutaram os soviéticos. E quem ganha essa guerra em 96 é o Talibã, que era o maior grupo. E aí o Talibã vai implementar Cada lado tinha uma defesa muito clara, assim? Tipo, esses grupos todos estavam divididos em dois lados? Não, esses grupos eram grupos de milícias armadas que lutavam contra os soviéticos e cada um tinha um nome diferente que era pertencente de alguma tribo específica e tinha uma visão específica do Islã. E o que surgiu vitorioso dessa guerra civil, quando acaba a guerra, estou falando 7 anos depois que acaba a guerra do Afeganistão com os soviéticos, o Talibã é o grupo que sai hegemônico dessa guerra civil por poder. E ele implementa aí o que eles chamavam de Emirados Islâmicos do Afeganistão e comandaram o país durante esses 5 anos, de 96 a 2001. E durante esses 5 anos eles mantiveram a Al-Qaeda operacional dentro do Afeganistão. A Al-Qaeda gozava aí de livre trânsito, treinamento, ajuda governamental. A Al-Qaeda foi fundada em 98 no Sudão, mas os campos de treinamento e toda a questão de logística acontecia dentro do Afeganistão. O Bin Laden estava no Afeganistão escondido quando aconteceu o 11 de setembro. E de lá que ele comandou os atentados. Então, tudo isso aconteceu de lá sob proteção do Talibã. Então, até o Bin Laden não fazer o que fez com a Al-Qaeda, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e tiraram o Talibã, porque existem, assim como o Talibã, estou falando entre 96 até 11 de setembro, existem vários regimes no mundo que são problemáticos e não por isso os países ocidentais vão e acabam com o regime, apesar de... Não por si só, né? Não por si só. Agora, o regime protegeu um grupo que cometeu um atentado terrorista que matou 3 mil pessoas em um dia só nos Estados Unidos e pela Constituição americana, um ataque em solo americano é uma declaração de guerra e aí gera uma série de protocolos que o presidente até não tem nem como evitar não responder militarmente, né? Ele é obrigado a, né? Ele pode não, mas provavelmente ele poderia ser sofrer um impeachment por isso, né? Se ele não respondesse. Então, aí os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, vão acabar com o domínio do Talibã sobre o território e, obviamente, vão perseguir os membros da Al-Qaeda e vão ir atrás do Bin Laden. E esse processo demora 10 anos. Então, 2001 a 2011. Em 2011 termina aí essa história com a morte de Bin Laden no Paquistão, que estava escondido no Paquistão, do lado de uma base militar paquistanesa. Tem até aí toda a teoria de conspiração de que o Paquistão ele joga a todos os lados, ele conversa com os Estados Unidos, conversa com a Al-Qaeda, conversa com o Talibã, protege o pessoal do Talibã, ajuda aqui, conversa com a CIA. Então você não sabe muito bem que lado o Paquistão está nessa história. E aí, obviamente, os Estados Unidos começam a entender que a presença deles no Afeganistão ela não é eterna e que o Afeganistão precisa criar mecanismos e governo e instituições e um mecanismo
e processos para poder constituir um país no jeito que nós conhecemos aqui. Então, assim, os países naquela região são países muito patronais, feudais, existem poucas instituições, as pessoas que trabalham nas instituições são pessoas muito arcaicas, você não tem grandes participações políticas, não tem nenhuma cultura democrática, não tem um judiciário independente, não tem livre imprensa. Mas eles tentaram trazer algum tipo de players para a mesa, os Estados Unidos, para fazer com que existisse um governo afegão comandado por afegãos. E foi isso que aconteceu. Houve eleições, uma pessoa foi eleita, existia um parlamento, existia uma bolsa de valores que negociava alguma coisa que o Afeganistão produz, seja minério, etc. e tal. E esse governo precisava constituir uma força militar para poder proteger a soberania do país, uma vez que os Estados Unidos um dia iriam começar a retirar essas tropas gradualmente do Afeganistão até um dia que eles fossem embora. E no meio desse caminho existe uma decisão política americana. Essa decisão a gente quer continuar no território, né? Os Estados Unidos vão querer continuar no território porque eles vão somente combater o terrorismo e fazer contra-insurgência dentro do Afeganistão e fora do Afeganistão, desses grupos, ou eles estão lá para fazer nation building, o que a gente chama de construção de nação, construção de Estado, ficar 50 anos, 70 anos para ajudar o país a se constituir. Desenvolver o país. Então, como não havia muita cultura nacional no Afeganistão, e quando eu falo união nacional, a gente está falando de cultura nacional, identidade nacional, as pessoas se importarem umas com as outras, mesmo que elas não se conhecem, porque elas falam a mesma língua, ou porque elas são da mesma religião, ou porque elas são todas afegãs. Essa identificação com a bandeira, que é o que nós sentimos quando o Brasil joga a Copa do Mundo contra a Argentina, que é essa coisa forte, eles têm menos. Talvez eles tenham, quando joga o Afeganistão, eventualmente jogando a Copa do Mundo. Mas isso é uma coisa muito escassa. Eles identificam mais com a tribo. Exato. E aí, quando você tem uma dificuldade nacional, quando a união ela é fraca e você tem um grupo muito forte que é muito influente e domina muito as ideias das pessoas e até mesmo por coesão ou por ameaça, acaba conquistando território, assim, o Talibã nunca foi destruído. Então aí as pessoas perguntam, mas esses 20 anos que os Estados Unidos ficaram lá, eles não tiveram a oportunidade de destruir o Talibã? O Talibã estava escondido nas montanhas do Afeganistão, nas cavernas dessas montanhas, nas vilarejos inacessíveis do Afeganistão, que você tem como chegar apenas com um guia e com um 4x4 e olhe lá, às vezes a pé. Porque é 80% montanhoso. Não tem infraestrutura, não tem estrada, etc. e tal. Então, mesmo que os Estados Unidos quisessem, eles teriam que investir em infraestrutura, levar pessoas de helicóptero, soldados a pé, iam morrer milhares de pessoas para eles simplesmente colocarem como objetivo destruir o Talibã. Eles teriam que ocupar o país inteiro, assim, propriamente dito. Quando existem forças militares em outro país, eles não estão ocupando todas as fronteiras, ou todos os postos de controle, ou todas as bases militares. Eles estão dentro da capital, eles estão conversando com o serviço secreto do país, eles estão conversando com o exército, mas existe lá uma força X de pessoas. Existe um cálculo que tenta entender quantas pessoas tem? De quantas pessoas a gente está falando que estavam escondidas ou qualquer coisa assim? 60 mil. 60 mil combatentes armados. Que estavam escondidos. Não, a força talibã é em torno de 60 mil. São 60 mil combatentes, é bastante gente. São pessoas que estão dispostas a morrer na luta, que é bem diferente de uma guerra assimétrica onde o outro lado não está disposto a morrer. Isso é algo que torna o Talibã uma força relevante no Afeganistão. E aí vai de interesses dos Estados Unidos de continuar lá lutando uma guerra contra o Afeganistão. Então, em 2020... Só mais uma pergunta. Qual é a voz principal hoje? Quem é que dá a ordem hoje? O líder do Talibã, que chama Gadi, alguma coisa assim. Existem alguns líderes do Talibã, existem líderes espirituais, mas é o principal, que hoje em dia que é o secretário-geral do Talibã, que eu acho que é Abu Ghadi, uma coisa assim. Tá. Esse cara, esse grupo, estava já controlando 60%, 70% do Afeganistão. Há meses atrás já tinha sido divulgado que 70% do Afeganistão estava já sob controle do Talibã. E aí, os Estados Unidos, a partir de março, abril do ano passado, ainda com Trump, eles decidem fazer um acordo com o Talibã. Eles falam assim, olha,
a gente vai sair do Afeganistão e, em troca, vocês vão se comprometer que vocês não vão abrigar nenhum grupo terrorista no país e que esse grupo não vai poder... E, obviamente, vocês não vão planejar nenhum ataque contra os Estados Unidos e nem interesses dos Estados Unidos na região. E o Talibã fala, tá bom, a gente concorda com esse acordo, eles assinam um acordo secreto, mediado pelo serviço secreto, e os Estados Unidos começam a planejar essa saída do Afeganistão. O Trump via a saída do Afeganistão porque o Trump, com uma visão hipernacionalista americana, ele via que não era de interesse nacional dos Estados Unidos gastar dinheiro e que morram homens americanos numa guerra que já não faz mais sentido. Porque já que o Bin Laden foi capturado e já que a Al-Qaeda foi desmantelada no Afeganistão, o que eles estão fazendo ali? Aí tem uma outra pergunta. Se você perguntar para uma pessoa que tem uma visão diferente do Trump, vai falar, não, mas é de interesse dos Estados Unidos que o Afeganistão seja uma democracia. É de interesse dos Estados Unidos que o direito humanitário internacional seja respeitado no Afeganistão. É de interesse nacional dos Estados Unidos que um regime como o Talibã não volte ao poder. Porque o outro lado, o que a gente chama de triângulo do mal, etc. e tal, ganharia mais um player no Oriente Médio. Que é meio complicado você fazer um contrato e a pessoa prometer que não vai te matar, né? É meio... Não é meio estranho isso? Tipo assim, estranho. você é do mal, você é uma pessoa má. Aí eu falo, tá, vamos assinar aqui que você não vai... Então, mas é que... Aí eu confio É que nas relações trato. internacionais, por isso que critico muito a forma como ele escreveu, como foi escrito. Não é ele, né? São os assessores, são os generais, é o exército. E, assim, humildemente, assim, as pessoas que trabalham no Pentágono sabem o que fazem, talvez a gente não tenha todas as informações. Mas, assim, analisando o que a gente tem disponível de informação, a forma como foi feito esse arrangement com o Talibã fortalecia o Talibã. Ele cumpria os interesses nacionais dos Estados Unidos, mas ele fortalecia o Talibã. Então isso é uma incoerência, né? Porque é um conflito de equilíbrio. Você tem um fortalecimento do interesse nacional americano para o governo republicano até o ano passado, e ao mesmo tempo você tem uma situação que vai acontecer que vai fortalecer um grupo terrorista, que é considerado o grupo terrorista mais mortífero do século XX, matou acho que 60 ou 70, não, acho que foram 180, 200 mil pessoas morreram na mão do Talibã, é mais do que o Estado Islâmico, que todos os grupos da Al-Qaeda. A Al-Qaeda matou menos que o Talibã. Então, assim, a gente está falando de um grupo que matou muita gente, que é extremamente violento e que, quando comandou o país, ele aplicou a lei islâmica ao pé da letra na visão deles de uma forma fundamentalista. Mulheres não tinham direitos, nem de sair de casa, nem de trabalhar, nem de estudar, tinham que cobrir a cabeça inteira com burca, dá pra ver nada. Então, assim, era um país extremamente fechado. Quem lembra, teve até um jornalista do Fantástico que foi até lá e filmou com várias autorizações. Assim, era um país extremamente complexo e fechado. O homem tinha que deixar a barba crescer, não podia raspar a barba. Exatamente, né? Até hoje, né? Agora A tua barba é curta. Eu morreria lá. Eu não sei se hoje em dia, de cara, nesse momento, você morreria, mas em 96 a 2001 você seria preso. Preso talvez preso, talvez punido, talvez você tenta chibatadas na frente de todo mundo. Alguma coisa ia acontecer com você por causa da tua barba. Que quando os Estados Unidos invadem lá, eles corriam para as barbearias para tirar a barba, porque eles finalmente podiam fazer a barba. Né? Então o que aconteceu? Só para terminar essa parte da primeira pergunta, os Estados Unidos decidem sair e o Talibã já está fazendo a sua organização, já está trabalhando para poder controlar o país novamente. Então essa saída dos Estados Unidos, agora com o Biden decide que ele vai cumprir o acordo que foi assinado pelo Trump, porque não é o Trump ou o Biden, é o presidente dos Estados Unidos com o Talibã. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos assinou um negócio, o presidente dos Estados Unidos no ano seguinte precisa cumprir. Não importa se trocou o presidente ou não. Então, assim, mesmo que, senão vira uma casa da mão Joana, não dá. Tem que ter uma certa organização. Os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel e os Estados Unidos do Biden continuam reconhecendo. Não tem uma mudança drástica de política para coisas desse tipo, porque a gente está falando em nome do país e não em nome do governo apenas. Né? Eu não sabia que tinha continuado. Então tinha continuado. Então o Biden fala assim, bom, vamos fazer Eba! esse... Quer dar uma pausa? Não, a gente só vai continuar comendo aqui. Vamos fazer acontecer esse acordo que o Trump fez
mas vamos fazer isso não em setembro, vamos fazer isso em maio. Ah, não, em maio não vai dar, vamos fazer em agosto. E aí eles decidem a data. Então, assim, a forma como foi feito foi uma forma que ia levar claramente a um caos, que é o que gerou, e medo nas pessoas. E o Talibã não fez nada. Na verdade, não é que o Talibã não fez nada. O Talibã usa da ameaça, da coesão, da dissuasão, da ameaça do uso da violência, através de conversas. Eles funcionam mais ou menos como máfia, né? Você sabe que se você fizer alguma coisa, vai vir 4 carros pretos, vai vir um monte de gente armada e vai te colocar no carro para te levar para dar uma conversa. Isso já é um uso da violência implícita ou explícita, sem precisar dar um tiro. Então o governo afegão não tinha união, era muito corrupto. Provavelmente o governo afegão recebeu aí ligações do pessoal do Talibã já algumas semanas atrás falando, olha, os Estados Unidos vão sair, vocês vão ter 48 horas para abandonar o governo, entregar a transferência de poder para nós, para a gente não ter derramamento de sangue, porque a cidade está cercada, Cabul está cercada, a gente vai entrar com toda a força. Então vale a pena vocês cumprirem com isso. E aí ainda poderiam ter falado, a gente ainda vai descobrir isso na história, né? A gente ainda vai descobrir isso nos livros de história, ainda vão virar e falar, e eles devem ter falado no telefone para ele, pode levar o que você quiser, que a gente não vai atrás de você. Então, o presidente do Afeganistão pegou malas de dinheiro, a mulher, 2 assessores, subiu no helicóptero e foi para algum país, e hoje ele apareceu em Dubai. Então ele levou muito dinheiro. E aí, hoje em dia, ele levou muito dinheiro, milhões de dólares. E aí o que aconteceu? A liderança do Talibã entrou em Cabul, foi até o Palácio Presidencial e já começou a fazer conferência de imprensa. E o que eles estão falando para as repartições, para o exército afegão que estava fazendo segurança nas ruas, etc. e tal, é falando assim, vocês precisam reconhecer a legitimidade do Talibã. Vocês precisam reconhecer que o Talibã vai ser o governo do Afeganistão e não vai ter nenhum tiro dado. A gente não vai fazer as milícias talibãs dos Talibã que estão em volta de Cabul entrar em Cabul. Enquanto vocês não transferirem o poder, vocês vão transferir o poder gradativamente para nós. Então eles estão fazendo de forma diferente. Mas o que aconteceu foi isso. Tivemos soviéticos, foram derrotados por mujahidins, em parte pelo Talibã. O Talibã surge vencedor da guerra civil, que surge depois, que dura 6 anos, depois da guerra do Afeganistão, que durou 10. Aí vem os Estados Unidos em 2001, conquista o Afeganistão, tira a Al-Qaeda do Afeganistão, afasta o Talibã para as margens, assim, de forma marginal, para as montanhas do Afeganistão, comanda o país por 20 anos com um governo interino afegão que é eleito. O país volta a funcionar de forma um pouco normal, trânsito, lojas, cabeleireiros, lojas de maquiagem, mulheres podem estudar, podem tirar o véu, podem andar, os estrangeiros podem andar sem véu na rua, tem hotel, tem bebida alcoólica. Assim, não estou falando que tem uma mega balada em Cabul, né? Não tem uma rave, mas você tem uma vida normal para aquele país, perto do que ele já tinha vivido na década de 50 e de 60, que era meio livre também. Mulheres de mini saia, não era obrigado a usar véu e tudo mais. No momento que existe a saída dos Estados Unidos... Existe a possibilidade, não a obrigatoriedade. Exato. No momento que os Estados Unidos sai, você já tem imagens dos outdoors sendo pintados, mulheres já não podem mais sair sem véu. A jornalista da CNN estava lá falando, ela é colocada de lado, é obrigada a colocar uma burca para falar, com o rosto aparecendo. E aí tem as declarações atuais da liderança do Talibã. A gente vai permitir as mulheres fazerem tudo o que elas quiserem dentro das regras do Islã. E o problema é o que isso significa, o que é dentro das regras do Islã. Para eles, né? Então, para eu entender uma coisa... Só para eu...